Queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores da nossa TV Araçuaí, começando mais um programa Iluminar, momento de reflexão, momento de meditação da Palavra de Deus, da fé da Igreja. Cremos com a Igreja, queremos sentir com a Igreja, crer com a Igreja, queremos ser Igreja. Por isso, refletir a fé, bater um papo sobre a fé, colocar a fé em pauta é necessário para que possamos assim nos enriquecer com os tesouros que a Igreja tem a nos oferecer por meio da Sagrada Escritura e de toda a sua tradição, que vai desde Jesus Cristo até o nosso magistério atual. E hoje nós vamos discutir, vamos falar sobre dois temas muito especiais que nós vamos celebrar agora, já no finalzinho do ano, a comemoração de todos os santos e a comemoração dos fiéis defuntos ou finados. São duas comemorações que parecem ser diferentes, mas elas estão interligadas, elas têm uma relação mútua, porque no mistério de Cristo, morte e vida se encontram, não se separam, são como duas irmãs. Para nós que cremos na vida após a morte e vida eterna, nós sabemos que a morte não é o fim. E nós sabemos também que todos nós somos chamados à santidade. Portanto, vamos juntos refletir, percorrer este breve caminho, uma breve explanação sobre o significado de comemorarmos todos os santos, já que todo dia nós temos no calendário da Igreja vários e vários santos, que muitos deles, nós nem conhecemos os nomes. E também o que tem a ver comemorar finados. Por que comemorar os fiéis defuntos? O que tem a ver com a nossa fé, que é uma fé no Cristo vivo e ressuscitado. Muito bem. O Papa Bento XVI, hoje emérito, disse certa vez que há santos que só Deus conhece o nome. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos chamados à santidade. A vocação batismal do cristão é uma vocação configurada ao Cristo. Se pelo batismo nós somos configurados ao Cristo, porque todo sacramento confere uma configuração à pessoa do Cristo, os 7 sacramentos são 7 manifestações multiformes da única graça do mesmo e único Deus. O batismo nos introduz, então, na escola de santidade sobre a sombra da Trindade. O batismo, com seu caráter trinitário, vai dizer que nós, modelados, conduzidos por Cristo, somos como que outros Cristos no mundo. Somos chamados, então, a dar testemunho do Cristo, vivendo como ele viveu, procurando imitá-lo. E nisso consiste a santidade, a imitação do Cristo. Não é copiar o Cristo, mas é reproduzir pelo nosso testemunho, pela nossa vivência batismal, a vida do Cristo. Isso é ser testemunho. Jesus dirá no Evangelho de Mateus: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E quando ele fala da luz, ele dirá, no final desse trecho, sobre o sal e sobre a luz, que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Por isso, a santidade é a vocação do cristão. O cristão que não busca a santidade, o cristão que não deseja a santidade, não está vivendo o seu batismo, não está sendo fiel ao batismo. Por isso, a santidade é necessária. A santidade é uma escola. E essa escola é a vida. Portanto, somos chamados a permear os nossos dias, toda a nossa vida, da imitação, do exemplo, do testemunho de Cristo. Para isso não nos falta a graça de Deus. Para isso não nos falta a orientação de Deus que está na Sagrada Escritura, no Evangelho. Jesus também dirá: sejam santos, porque o Pai de vocês é santo. Sejam santos como o vosso Pai Celeste é santo. Portanto, a santidade não consiste apenas em uma obra boa aqui ou acolá, mas consiste em transformar a consciência, transformar a mentalidade, transformar a vida, não por si só, mas transformar a vida naquele que é o autor e a santidade única, Deus. Portanto, a santidade a qual nós somos chamados é uma participação
na santidade de Cristo. Só Jesus é santo. Nós somos então santos e santas nele, ao mistério de Cristo, sob o mistério pascal de Cristo, o mistério também da encarnação, antes do mistério da Páscoa. A fé dos cristãos, vai dizer São Cesário de Arles, que a fé dos cristãos se baseia na Trindade. Ora, se o Pai Celeste é santo, se Deus é santo, se Jesus é santo e se o Espírito é santo, como nós o nominamos e o invocamos, então nós somos chamados como testemunhas do Cristo, chamados a ser pelo batismo outro Cristo no meio dos outros, no mundo, no meio dos irmãos e irmãs. Quer dizer, então, que a Trindade é também uma escola. Leonardo Boff, um grande teólogo da atualidade, dirá que a melhor comunidade é a Santíssima Trindade. É escola de santidade. É comunidade de santo, não é de santos, porque Deus é um só. 3 pessoas em um só Deus. Então a nossa vida, ela precisa ser uma vida de caráter trinitário. Isso significa comunhão. Isso significa amor mútuo. Isso significa uma bem-querência uns para com os outros, que se torne uma comunhão. Nos próximos blocos nós falaremos também de comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Nós nos comunicamos com os santos que já estão na glória de Deus, na visão beatífica. Somos santos? Em que sentido somos santos? Como podemos ser santos? São perguntas que devemos refletir a vida toda. Isso não é pergunta para um programa, isso não é pergunta que possa ser sanada com o encontro, porque isso implica a nossa vida, isso implica a nossa consciência diante de Deus. Nossa consciência diante de Deus é um chamado por si só à santidade. Então nós temos essa relação privilegiada com Deus. Fique conosco para o programa Iluminar. No próximo bloco vamos discorrer mais sobre o que significa celebrar todos os santos. Por que celebramos todos os santos? Por que a comunhão dos santos? Por que devemos ser santos? Fique conosco. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Na Ciclodias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. 1 em 3 brasileiras é vítima de violência. Não é só agredir e bater que são formas de agressão. Humilhar, xingar e diminuir a autoestima, fazer a mulher achar que está ficando louca, é um ato de violência. Expor a vida íntima, sacudir e apertar os braços é violência. Forçar atos sexuais desconfortáveis, impedir a gravidez ou obrigá-la a abortar é violência.
Controlar o dinheiro ou reter documentos é uma forma de violência. A violência contra a mulher é crime, e tão grave quanto a violência é a omissão. Denuncie. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Iluminar. Muito bem, todos os santos. Cremos na comunhão dos santos, assim rezamos no credo. Creio na Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então aqui nós temos nessa parte final da fórmula do símbolo apostólico, da nossa profissão de fé, o credo romano, também o credo niceno-constantinopolitano, que é um credo usado nas liturgias de caráter mais solenes, também outros credos como o credo atanasiano, várias outras profissões de fé dos padres da igreja e de outros santos ao longo dos tempos para expressar a beleza da nossa fé, da igreja una, santa, católica e apostólica. Aquela igreja cuja cabeça é Jesus Cristo, que é o santo de Deus, como dirá a Sagrada Escritura, e também, por causa disso, nós como corpo místico de Cristo, a igreja, somos santos. Somos santos de fato? Sim, somos santos. Como nós discutimos no primeiro bloco, como refletimos, o batismo nos introduz na escola de santidade, que é a vida de caráter trinitário. A vida configurada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que permeia, transforma a nossa existência, preenche nossa vida de sentido e nos tira da vida comum da carne para nos introduzir numa perspectiva de eternidade. Eternidade é essa que pode ser experimentada aqui e agora, mesmo nesse corpo incorruptível, mesmo nesse tempo que passa, mesmo em meio às coisas provisórias e temporárias que estão relativas ao nosso mundo e à nossa existência humana, que é uma existência breve. A Sagrada Escritura dirá que a vida do homem é um piscar de olhos para Deus. Deus pisca o olho e assim se foi a nossa vida. Isso para dizer da brevidade da vida. Mas nessa brevidade da vida, nós podemos experimentar e assumir agora a eternidade, o eterno, a marca do eterno que está em nós, desde a nossa concepção no ventre e que é ampliada e modificada, transfigurada, pode por assim dizer, pelo batismo, é essa vocação, esse chamado especialíssimo, essa vocação altíssima para a vivência da santidade. Então nós somos santos. Mas a santidade, meus irmãos e irmãs, não é uma obra acabada em nós. A santidade precisa ser construída. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, nos reconciliou com Deus. Quando ele redime o gênero humano, ele franqueia para nós novamente as portas do céu. Reabre-se as portas do céu, como a literatura patrológica, a literatura dos padres vai dizer. Abriu-se para nós novamente as comportas do céu e choveu a graça, choveu a salvação, a vida de Deus, pelo sacrifício da cruz. Então a cruz é a chave. A cruz aqui, a cruz do Cristo, o sacrifício da cruz de Jesus Cristo é colocado como chave. Chave que abre o céu, chave que abre a porta do céu para nós novamente. Mas Jesus Cristo nos redimindo não apagou da nossa existência uma marca que se chama concupiscência. O que é a concupiscência? Suponhamos que nós nos acidentamos. Se eu me acidento de bicicleta, por exemplo, ou de moto, eu fico com uma ferida, um machucado, exposto. Ora, essa ferida eu vou tratar, vou curá-la, mas ficará a cicatriz, ficará uma marca. A concupiscência é isso, é uma marca, é uma sequela do pecado original dos nossos primeiros pais. A concupiscência, que é o pecado original, relativo ao pecado original, não é um pecado que nós cometemos, então ele não precisa ser confessado. Mas a concupiscência é uma inclinação natural do homem para o erro, para as suas limitações, para o pecado.
E aqui não se entenda que o ser humano é mau. O ser humano é chamado a ser mau por natureza. Não. A concupiscência não quer dizer que nós somos maus. Pelo contrário, o homem é bom por natureza. O homem é chamado a ser bom. O Padre Fábio de Melo bem canta, né? Sim, todo homem é bom. Exatamente, todo homem é bom. Mas a concupiscência nos incomoda. É aquele espinho na carne de que São Paulo apóstolo falava. Aquele espinho na carne que às vezes nos leva a tropeçar. E a nossa vida, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de tropeços. Nós tropeçamos. Mas isso não quer dizer que nós devemos retardar o nosso caminho de santidade. Pelo contrário, devemos prosseguir, perseverar. O que é o santo? O santo não é o perfeito. O homem e mulher santo ou santa não é aquele que nunca pecou. Não existe. Só Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima jamais pecaram. Assim reza a fé da igreja. Assim reza a nossa fé. Maria Santíssima foi concebida sem o pecado original. Jesus Cristo é Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Portanto, também não pecou. Exatamente. A santidade de Maria, a pureza virginal de Maria é em vista dos méritos do Cristo, o Santo de Deus, o perfeito, o eterno, aquele no qual não pode haver erro, porque se houver erro, se houver limitação, ele não é Deus. Então a perfeição de Jesus Cristo é para nós consolo, uma vez que Deus assume a nossa carne. Então não existe essa desculpa, viu? Mas Jesus é santo, Jesus é Deus. Deus encarnado, Deus que assumiu a condição humana e se assemelhou a nós em tudo, exceto no pecado, para consolo. Então, Jesus Cristo é para nós uma imagem pré-clara do que nós seremos na eternidade. É por isso que Deus vem ao nosso tempo, por isso que Deus veio a nós, assumiu a nossa carne, assumiu de certa forma a nossa fragilidade humana no que tange ao sofrimento. Jesus Cristo teve medo, Jesus Cristo sentiu dor, Jesus Cristo sentiu tristeza, Jesus Cristo sentiu indignação. Olha o que ele faz com os vendilhões do templo, né? O evangelho de ontem falava de um Jesus severo, que não veio trazer fogo sobre a terra, não veio trazer paz sobre a terra, aliás, veio trazer fogo. E como queria que esse fogo estivesse aceso? Queria trazer divisão. Então a santidade não é mansidão, uma mansidão ingênua. No próximo bloco, nós vamos ainda discorrer um pouco mais sobre o que é ser santo para nós e como nós podemos viver a santidade. Fique conosco. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí
Realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Voltamos, irmãos e irmãs, ao nosso terceiro bloco, o programa Iluminar. Santidade. Todos os santos. Então, como nós podemos ser santos, dado que somos pecadores, que temos em nós a marca da concupiscência, uma inclinação natural ao pecado, ao erro, aquilo que é mal. O que é mal? Mal é a ausência do bem, e o bem é Deus. Então, tudo aquilo que diverge da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós sejamos santos como Ele, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança e redimidos pelo seu Filho, que é Deus encarnado. Então, a perfeição de Jesus não é para nos desanimar. A perfeição de Jesus é para nos consolar e dizer que nós podemos imitar Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E santidade é isso. Em suma, a santidade é imitar Jesus, é seguir Jesus de verdade. Não é um plágio, viu? Não é um plágio, mas é transformar a minha vida, a minha existência pelo exemplo na pessoa de Jesus. É tirar o Cristo histórico para pegar o Cristo transcendente, o Cristo eterno, e trazê-lo para a minha existência. E transformar a minha vida, transformar a minha existência na existência do próprio Cristo. São Luís Maria de Montfort, um santo francês do século XVII, usa uma expressão tão bonita. Ele fala sobre a plenitude da idade de Jesus Cristo. A plenitude da idade de Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus viveu até os 33 anos, o Cristo histórico, até os 33 anos, quando ele então entrega sua vida para nos resgatar, para redimir o gênero humano. Então, o que é a plenitude da idade de Cristo? Eu viver até os 33? Não é isso. A plenitude da idade de Cristo é chegar, atingir a maturidade do Cristo. E como nós podemos entender isso? Cristo no Horto das Oliveiras sentiu medo, terror, angústia pelo que iria acontecer com ele. E ele pediu ao Pai. Ele sentiu medo. Cristo sentiu medo. E não precisava de fazer o que ele fez para nos redimir. Um piscar de olhos de Deus estaria feito, sem necessidade de derramamento de sangue. E ele vai dizer: Pai, se for de tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Santidade, meus irmãos e minhas irmãs, é fazer a vontade de Deus. Entender o que Deus quer de mim. E para entender o que Deus quer de nós, é necessário exercitar o discernimento. Pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom do discernimento, para que nós possamos, assim, dialogar com Deus nesse caminho. Nós não somos, nesse caminho de santidade, nessa vida da fé, agentes passivos. Não somos passivos ao que Deus quer de nós. Não, Deus nos chama a um diálogo com Ele, uma relação com Ele. É uma relação íntima com Deus. Construir junto com Ele o nosso projeto de santidade. E onde será desenvolvido esse caminho? Para onde nós trilharemos? Em qual rua nós entraremos? Sabendo que o fim é um só para todos. É a vocação sacerdotal? É a vocação à vida religiosa? É a vocação matrimonial? É a vocação à vida missionária? Qual será o caminho? E aqui também podemos entrar na espiritualidade. Espiritualidade é Jesus Cristo. Toda a espiritualidade na igreja emana do coração de Cristo. É a suma e verdadeira espiritualidade. A partir da espiritualidade, do contato, da relação, da experiência que se faz com o coração do Cristo, é que então os santos percebem, nós perceberemos como viver a santidade. São Francisco, com a sua espiritualidade, Santa Teresa de Ávila com a sua espiritualidade, Santa Teresinha com a sua espiritualidade, São Vicente de Paulo,
Então todos os santos viveram a espiritualidade, beberam na fonte da espiritualidade que jorra do coração de Jesus, cada um com o seu contexto, cada um com a sua existência, cada um com a sua personalidade e com as suas mazelas também, com seus defeitos também. Santo não é um homem que nunca erra, não existe, nós não somos anjos. Santo é um pecador que nunca desiste, dirá São João Paulo II. Santo é aquele que mesmo apesar dos seus tropeços, das suas falhas, não desiste de amar, não desiste de se levantar, de caminhar, de perseverar. Nós somos bons, meus irmãos e minhas irmãs. Deixemos de lado as pregações negativistas que falam que nós não prestamos, que a nossa carne não presta, que a nossa carne é objeto do pecado, que a nossa carne é feita para o pecado. Deixemos de lado tudo isso. Superemos esse dualismo psicofísico, que quer dizer que a nossa alma e o nosso corpo não tem nada a ver, embora de substâncias diferentes, porque o corpo é corruptível e a alma é eterna. Somos destinados a transformar esse corpo, quando Jesus vier, num corpo glorioso. E aí não haverá mais dualismo, aí não haverá mais divisão. Portanto, nós somos chamados agora a transfigurar o nosso comportamento, nossa vida, nossa consciência, nossas atitudes, o nosso testemunho. Transfigurar no testemunho do próprio Cristo. Portanto, nós queremos afirmar que celebrar todos os santos é entrar na comunhão dos santos. E o que é a comunhão dos santos? É a comunhão entre a igreja que está lá celebrando a liturgia celeste, com Deus, com os anjos, aqueles que já estão na visão beatífica de Deus, e nós aqui, a igreja militante. A igreja militante somos nós que peregrinamos, somos todos peregrinos. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, sobre a igreja, o mistério da igreja, um grande tratado de eclesiologia para os nossos tempos, uma das pérolas mais preciosas que o Concílio Vaticano II nos dá, nos brinda. Vai dizer que a igreja é todo um povo de Deus, desde o Papa até os catecúmenos, aqueles que se preparam para receberem o sacramento da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, ou confirmação. Então a igreja é todo um povo de Deus, que caminha, que peregrina. Então todos nós estamos a caminho, somos uma igreja em caminho. Nós somos um corpo místico que anda, e a cabeça, que é Cristo, não se separa de nós. Ora, a igreja é santa e pecadora, não que a cabeça seja pecadora, a cabeça é Cristo, que nunca pecou, não pecou. Mas isso quer dizer que a igreja humana tem a sua concupiscência, mas a igreja é santa não por nossa causa, não por causa dos membros, mas por causa da cabeça. E não obstante as nossas falhas, a igreja é santa sim, porque ela vive e bebe do mistério do santo, que é Deus. No próximo bloco nós falaremos dos finados, fiéis defuntos. Por que celebrar os fiéis defuntos? Fique conosco no nosso programa Iluminar. Você já parou para pensar na importância de um professor na construção do mundo? Participe do nosso concurso cultural e coloque sua ideia no papel. O autor da melhor redação ganhará R$300, mais R$500 que serão distribuídos entre os professores da sua escola. Liquigás, o Papaléguas. Nós acreditamos na força do professor. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226.
Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Queridos telespectadores, voltamos ao nosso programa Iluminar, quarto bloco. Fiéis defuntos, finados. Feriado, não é? Não é feriado, é dia santo, é dia de guarda. As festas de guarda para nós não podem ser consideradas simples feriado, dia de fazer churrasco, né? Dia de viajar. Isso também é bom para nós que trabalhamos aí no dia a dia com a lida da vida. É importante, mas não tirar dos dias santos, dias de preceito, o seu caráter, que é santificar o dia, santificar a Deus e a nossa vida. Bom, cremos, repito aqui uma das fórmulas do credo. Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Ora, a morte não é o fim de tudo. A morte não é o final, o limite. A morte foi tomada pelo apóstolo São Paulo como o salário do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da vida eterna. Mas Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, recupera para nós esse caráter, essa amizade filial com Deus. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos herdeiros da vida de Deus, que é a vida eterna. Somos todos chamados à vida eterna com Deus. Então a terra, esse mundo, não é o nosso destino último. Ele é o caminho, não é o destino último. O nosso destino último é o nosso princípio, que é Deus. Então a vida eterna, eu não quero aqui tomar a vida eterna como um espaço físico, o céu como um espaço físico, mas como um estado de espírito em que nós nos encontraremos em Deus. E nós veremos a Deus tal como Ele é. E nos veremos tal como somos desde a eternidade em Deus, com o nosso corpo glorioso, né, transfigurados pela graça de Deus. Bom, eu falei da igreja triunfante e da igreja militante. A igreja triunfante é o céu, a igreja militante nós aqui no mundo. Existe a igreja padecente. Bom, aqui nós temos que entrar nos novíssimos do homem. O homem é chamado à santidade, comunhão com Deus desde já e por fim a vida eterna. Quando nós morremos, assim diz a doutrina da igreja, nós vamos a juízo particular. Esse juízo particular não devemos imaginar como um tribunal, viu? Um jurado. Mas nós nos veremos, Deus nos mostrará por quem optamos durante toda a nossa vida. Se nós amamos a Deus, se nós optamos por Deus ou se nós não quisemos Deus e nos fechamos a Deus. O céu, meus irmãos, é escolha. O nosso destino após esta vida é uma escolha. A morte nós não podemos controlar. Não sabemos quando morreremos. Não podemos deter, adiar, atrasar, combinar com a morte para esperar um pouquinho. Não. Mas podemos escolher aqui agora, até o último suspiro, que nós não sabemos quando virá, se nós queremos a vida eterna com Deus ou longe de Deus. Aqueles que morrem na amizade com Deus vão para o céu, com certeza, que optaram por Deus. Mas há pessoas que podem sim, de firme vontade, se decidirem por uma eternidade, uma vida longe de Deus. Odeiam Deus, não querem Deus, não reconhecem a Deus como seu Pai, como seu Criador e como sua vida. E porque não amam a Deus, acabam por optar a eternidade longe dele. A isso nós chamamos de inferno. Não o inferno do fogo, o inferno da tortura, o inferno dos diabinhos
com corpo de bode, com asa de morcego e por aí vai. Não. O inferno aqui como um lugar de ódio eterno, onde se odeia a Deus, onde se exclui da visão beatífica de Deus. E assim como o céu, o inferno também é eterno, é para sempre, porque a opção que a pessoa faz diante de Deus nesse momento é uma opção eterna. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, busquemos nós nos abrir, amar a Deus, nos abrir à graça de Deus. Deus nos ama tanto, Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente e nos quer com Ele. Então, o purgatório é o lugar daqueles que amam a Deus e que querem a eternidade com Deus, mas ainda não estão plenamente purificados, não estão plenamente redimidos da sua graça. Então, o purgatório é um estado de purificação, onde a alma, onde o homem se decide livremente por Deus e passa por ali com toda a serenidade possível, com muito amor. Qual é o fogo do purgatório? O fogo do purgatório é o fogo da justiça de Deus, que não fere, que não mata, mas nos purifica das nossas faltas, nos purifica e nos faz, como ouro provado no fogo, reluzir, resplandecer e mostrar o valor que nós temos, que é um valor eterno. Então, o purgatório não deve ser nem desejado, mas nem temido. Nós devemos desejar não o purgatório, devemos desejar o céu. E se desejamos o céu, devemos fazer aqui agora, por onde alcançar o céu, a bem-aventurança eterna, imediatamente. Para isso, a igreja nos oferece os sacramentos, especialmente o sacramento da confissão, muito importante, para nos reconciliarmos sempre com Deus e com os irmãos. O sacramento da Eucaristia, alimento do peregrino, a espiritualidade da igreja. A observância é tudo aquilo que a igreja nos oferece pela Sagrada Escritura e pelo seu exemplo que está aí na sua doutrina e também nos seus santos e santas, que nós também vamos comemorar, quase colados ao mistério dos fiéis defuntos, que são a igreja que espera a ressurreição dos mortos no último dia. O purgatório, então, não deve ser temido, mas também não deve ser desejado em primeiro lugar. Não devemos, eu me contento com o purgatório. Não. Isso é até pecado, viu? É uma ofensa a Deus. Isso é colocar o projeto de santidade em segunda opção. Não. A vida eterna com Deus imediatamente tem que ser decidida agora, meu irmão. Decida agora pela vida com Deus, em aceitar a Deus, em amar a Deus com todas as suas forças, com toda a sua existência, com todo o seu coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os fiéis defuntos são a certeza de que a igreja crê na ressurreição dos mortos no último dia. E todos nós somos destinados à vida eterna. Possamos então optar pela vida com Deus aqui e agora. E ao lembrar dos nossos fiéis defuntos, que não nos lembremos dos nossos entes queridos falecidos com tristeza, mas com saudade e com aquela certeza transcendental de que nos encontraremos todos na vida eterna. Fique conosco e já já nós voltamos para o último bloco. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil.
A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Queridos ouvintes, voltamos para o último bloco, final do nosso programa Iluminar. Começamos com a palavra de Deus, porque já introduzidos nesse mistério da comunicação de Deus através da sua palavra, nós não podemos deixar de terminar, encerrar esse nosso momento orante e reflexivo com a palavra de Deus. Vamos então ao Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que, havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em dias de sábado. Hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é o Senhor do sábado. É o que ele quer dizer aqui para os fariseus. Ele questiona a hipocrisia desse povo que transforma a vida em uma doutrina seca, rígida. Transforma a relação com Deus em um conjunto de leis que não levam o homem à liberdade plena. E a liberdade plena é colocar o homem em relação íntima e filial com seu Criador. Nisso consiste a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Porque quando nós nos colocamos como filhos de Deus, nos reconhecemos como tal e nos aceitamos e aceitamos a Deus como nosso Pai, nós entendemos que a liberdade consiste em viver à sombra de Deus, viver para agradá-lo, viver para amá-lo, imbuídos, permeados pelo seu amor que mora em nós. E a esse amor eu chamo Espírito Santo, que cada um de nós recebe no batismo e também pela confirmação, o sacramento da crisma. Meus irmãos, minhas irmãs, tomemos cuidado com a hipocrisia, porque a hipocrisia não faz bem nem a nós e nem aos nossos irmãos e irmãs. Não faz bem a nós, não faz bem aos nossos. Não nos honra, também não honra os nossos. Nós somos chamados à liberdade. Cristo nos libertou para vivermos a liberdade. Aí podemos, por exemplo, nos questionar, alguém pode questionar, e a igreja com as suas doutrinas? Ora, a igreja como mãe e mestra nos orienta para um caminho de santidade.
E a igreja, com a sua sabedoria retirada da Sagrada Escritura e do Evangelho, ela sabe, inspirada, ajudada pelo Espírito Santo, o que é bom para nós peregrinos. Devemos confiar na igreja, não por ela, pelos seus membros humanos, mas pelo Espírito Santo que a conduz, que a anima, até o dia em que nos encontraremos todos com Deus na eternidade. Portanto, a doutrina da igreja é sumamente essencial, é uma fonte límpida na qual nós podemos beber, mas sem anular. Isso é o mais bonito. A doutrina da igreja, o Evangelho, não anula a nossa consciência diante de Deus. Nesse sentido, a consciência, que é um solo tão sagrado que só Deus pode pisar, é que vai determinar como eu devo viver a minha fé. E é aí que a igreja vem como mãe e mestra para nos ensinar, nos orientar com uma sabedoria divina, uma sabedoria que não tem princípio nela, mas tem princípio no coração de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, apesar da rigidez em guardar o sábado, a tradição judaica, a tradição rabínica, interpreta que em caso de um animal, se ele precisasse de ajuda do seu dono, deveria ser libertado. Um ser humano vale menos do que um animal? Jesus vai dizer, essa filha de Abraão precisava ser libertada do jugo de Satanás. Ela vale mais do que um boi, vale mais do que um jumento. Portanto, a vida humana sempre deve estar em primeiro lugar. E o Evangelho é para a libertação do ser humano de todas as suas cadeias, todas as amarras que o prendem e, portanto, o impedem de caminhar livremente para a sua felicidade, para a sua realização eterna, que é Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, sábado, feriado, domingo, que usemos para descansar, mas sobretudo, em primeiro lugar, para santificar o dia e agradecer a Deus pela semana, pelo trabalho, pelo dom da vida, pela nossa família, e não deixemos jamais de buscar praticar a justiça e a misericórdia, porque é nisso que consiste a nossa vocação à santidade, a prática da justiça e da misericórdia, porque Deus nos trata com justiça, com misericórdia e com amor. Deus é infinitamente bom para conosco. Sejamos então para os outros expressão, reflexo da bondade de Deus, também buscando ser bons como Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês mais uma vez no nosso programa Iluminar. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima.